Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a doce da paz de Jesus nos envolva nessa casa de luz. Boa noite aos internautas que nos assistem aí pelas redes, plataformas digitais. Vamos passar aqui o convite a todos que estão vindo pela primeira vez, que estão assistindo também pela primeira vez. Os desencarnados também sejam bem-vindos pela primeira vez em nossa casa. Que todos aqui recebam as luzes de Jesus e que estão em casa também assistindo. Fica aqui o convite aos nossos irmãos e irmãs pela plataforma digital, se quiser participar conosco aí, a presença física, pode comparecer na Rua Guimarães Júnior, número 215, no Centro Espírita Amor e Luz, Nova Era 2. Fica feito aí o convite para os irmãos que queiram trazer a água para frutificar, queiram tomar um passe, queira conhecer a casa, conhecer a nossa biblioteca em milenar, fica feito aí o convite. E passamos o convite aqui também a todos os presentes, encarnados e desencarnados, e as nossos internautas. Nós temos aqui, segunda-feira, estudos, uns chamam de trabalhos, eu vou chamar de estudos, né? Mas pode falar trabalho também. Temos os trabalhos nossos aí, os estudos, toda segunda-feira, online, pelas grupo do WhatsApp, fica feito o convite aí também. Começa 8 da noite às 9 da noite, toda segunda-feira. E temos também, terça-feira, o estudo nesta casa física, que começa às 7h30 da noite até 8h30 da noite. Nós estamos estudando o livro dos médiuns. E 8h30 encerra, começamos os trabalhos mediúnicos, que aqui a casa funciona como um pronto-socorro de Deus, de Jesus, atendendo aos irmãos e às irmãs desencarnadas. Temos um grupo, os mediúnicos, os trabalhadores da casa, que tem aí a incumbência, trabalhando junto com a equipe espiritual, treinada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Então, temos também a nossa biblioteca milenar, disposta aí aos internautas que quiserem vir aí com a presença física aqui para participar conosco das reuniões de quinta, de terça-feira, do estudo online, pegar livro aí para poder ler. E temos quinta-feira essa reunião pública que começa 8 da noite às 9 da noite. Estão todos convidados também, todas as quinta-feiras. E paralelo a nossa escola de evangelização das crianças aqui, no mesmo horário de 8 às 9 horas. Esse é o convite para todos. E vamos fazer a leitura aqui antes da prece, né? Então, peço a atenção de todos. Estamos aqui. Vida Feliz. Escrito pelas mãos de Valdo Pereira Franco e ditado pela sua mentora espiritual, Joana de Anjos. A lição que a nossa irmã Eliane falou da semana passada sobre o trabalho, que vai complementar esta mensagem, que é a terceira. Essa mensagem nos diz assim: mergulhe a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser, de todos nós. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar, mas também a própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Essa é a lição número 3 de Vida Feliz. E hoje, quinta-feira, 13 de julho de 2023, estamos participando da nossa reunião pública na Rua Guimarães Júnior, número 215. E temos hoje, que vai nos conduzir o estudo, a nossa irmã palestrante Isa Rita, da casa Dom Pedro II. E o tema de hoje para nós é 166 anos de Espiritismo e 166 anos de luz. Seja bem-vinda a Vossa Senhoria, conduza para nós o estudo. Temos a água aqui à sua disposição e 2 degustações aqui. Boa noite a todos, né? Como disse nosso irmão, encarnados e desencarnados.
E nós vamos fazer então esse estudo de 166 anos de Espiritismo e 166 anos de luz. E aí a gente começa com uma pergunta que muitas pessoas, até espíritos podem ficar sem saber, se realmente acontece. Os mortos se comunicam com os vivos? Começamos com essa pergunta. Então, à luz da filosofia espírita, a morte é apenas o quê? A destruição do corpo somático, E o ser imaterial que somos cada um de nós prossegue sempre atuante, levando suas características, suas virtudes, suas não virtudes ainda que não conseguiram ser develadas, as suas inclinações. Então a gente vai para outra modalidade de vida, Então o que a gente lembra é que nós podemos estar encarnados ou desencarnados para a gente cumprir um grande objetivo, o nosso crescimento espiritual, buscando a nossa perfeição relativa, porque perfeito só Deus, Então a gente vai responder essa pergunta, se os mortos podem comunicar-se com os vivos. A resposta é claro que sim, porque os mortos estão mais vivos do que nunca, E eles estão, então, no caso, se comunicam com os homens que estão presos, ao fardo ainda da matéria. E essa comunicação, nós damos o nome de mediunismo, Mas o homem moderno, ele ainda precisa muitas vezes de prova. Será que realmente isso acontece? Então nós vamos, através de citações bíblicas, nós vamos provar que essa comunicação ela existe. Então nós vamos ver, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver as comunicações que sempre existiram com os espíritos. Nós vamos ver então algumas passagens. Jacó luta com o espírito materializado. Está na Gênesis, capítulo 32. O rei da Babilônia vê a mão materializada de um espírito escrevendo na parede. Daniel, capítulo 5. Abraão, Daniel, o mesmo Saulo de Tarso, caem em transe mediúnico. Aí nós vamos ver na Gênesis, capítulo 15, Daniel, capítulo 8, Atos, capítulo 9. Moisés ouviu a voz de um espírito, Êxodo, capítulo 19. O rei João recebe a comunicação escrita de um espírito do espírito do profeta Elias. Crônica 2, capítulo 21. O profeta Elias recebe alimentos colocados ao seu lado no deserto por um espírito. Reis 3, capítulo 19. Os apóstolos de Jesus viram línguas de fogo produzidas pelo Espírito da Verdade. Atos, capítulo 2. E não só Jesus, mas seus discípulos operaram curas de inúmeras moléstias incuráveis, doenças de nascença, Por meio de quê? Da imposição de mãos, Através de objetos magnetizados ou mesmo à distância. Então a gente pode consultar Atos, capítulo 19, capítulo 3, capítulo 14, Mateus, capítulo 8, capítulo 10, João, capítulo 4, Lucas, capítulo 9 e capítulo 14. Eu acho que assim já está de bom tamanho. Mas se nós formos olhar, inúmeros outros exemplos nós vamos encontrar. Então nós vamos ver no seio da igreja, na vida dos chamados santos da igreja católica, encontramos os milagres, que a gente sabe que não existem. Então os milagres aí estão entre aspas, Então, na verdade, à luz da ciência espírita, eles se enquadram nos fenômenos mediúnicos de todos os tempos. Vamos, então, ter fartos exemplos, da vida de Francisco de Assis, Joana d'Arc, Antônio de Pádua e outros tantos. Mas os próprios pais da igreja, quer dizer, os seus mais importantes representantes, deixaram para nós que realmente eles conseguiu se comunicar com os chamados mortos. Vamos falar então de Santo Agostinho. Ele proclamava: por que não atribuir esses fatos aos espíritos dos finados e deixar de acreditar que a divina providência faz de tudo um uso acertado para instruir os homens, consolá-los e induzi-los ao bem? Fonte de cura pro mortis. São Tomás de Aquino. Ele dizia: o espírito
que anima separata, pode aparecer aos vivos. Fonte, Suma Teológica. Cardeal de Bona, assim se exprimiu: é motivo de estranheza que se possam encontrar homens de bom senso que tenham ousado negar em absoluto as aparições das comunicações das almas com os vivos ou atribuí-las, a uma fantasia, à imaginação ou às artes do demônio. Então, isso aqui a gente vai encontrar na fonte da distinção dos espíritos. E o Abade Poção, professor do seminário de Nice, ele afirmou, ele próprio, que se comunicava com os espíritos que já tinham partido para a parte espiritual, porque ele fazia pergunta a eles como estavam seus amigos que partiam, como se encontravam na parte espiritual. E a fonte é Lei Espiritismo de Van de Gleese. Então, nós já vimos, através dos pais da igreja, que também é essa confirmação. Então, vamos lá, vamos ver entre os povos antigos. A história antiga vem ao nosso socorro, trazendo inúmeros exemplos. Os budistas praticavam êxtase, entrando em contato com aqueles que já haviam partido para a pátria espiritual. E antes da gente continuar, eu encontrei no livro Transcomunicação através dos Tempos, do grande professor Hernani Guimarães Andrade, que em 540 a.C., Pitágoras mexia com as mesas girantes. Olha só que interessante. Então, esse fenômeno apareceu para ele 540 anos antes de Cristo, mas como não era o momento ainda, de surtir o efeito, como vai surtir depois de 1855, ficou apagado, E tanto por isso o Pitágoras conhecia a lei da reencarnação, Então, quando a gente vê coisas como essa daí, a gente para pensar. Tudo tem seu tempo, tudo está programado. Então, quando a gente escuta notícias, alarmantes, que acontecia isso, acontecia aquilo, se a gente tem fé inabalável, a gente sabe que Deus só vai nos dar o melhor, acalma. Porque a gente sabe que tudo vai acontecer do jeito que tiver que ser. Então não adianta a gente se desesperar, porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Então esse exemplo claro. Então, as mesas girantes, 540 anos antes de Cristo, não surtiram o efeito que surtiram quando foi no momento exato para ele observar, para ele trazer para nós a verdade que a doutrina espírita traz para nós. A gente está sempre indo e voltando em várias reencarnações com o objetivo do crescimento espiritual. Então, nós vamos continuar aqui trazendo para nós os povos antigos. Então, nós temos nos livros sagrados do hinduísmo, o Bhagavad Gita, eles dizem que praticavam o bem, estudando a lei e com a possibilidade de conversar com as almas que os precederam na grande viagem do além. Outros, vamos encontrar, pitonisas são consultadas nos oráculos dos gregos, não apenas pelo povo, mas, por exemplo, Alexandre Magno também fazia. Platão aceitava tal comunicação quando a gente lê lá no livro dele, Banquete. Seu mestre famoso, Sócrates, dizia ser acompanhado por um demônio, ou seja, um espírito, E a gente, em Roma, nós vamos ver Bruto, Pausânia, Nero, Plínio, entre outros, que tinham contatos diretos com desencarnados ou conseguiam falar com eles através dos médios. Então, eu vou dar agora um pulo para um período chamado pelo Charles Richer de período espirítico. Bom, esse período ele vai começar por volta de 1848, que é quando a gente vai ver os fenômenos que aconteceram lá em Hydesville, das pancadas com as irmãs Fox, e só acontecia quando elas estavam presentes, E tanto aquilo ficou, tomou vulto, e justamente já preparando quando viessem as mesas girantes para surtir o efeito que precisava. Então, o que acontecia lá em Hydesville? Naquela casa, somente com as irmãs Fox, o espírito se comunicava. E depois acabaram até fazendo, uma comparação. Por exemplo, uma batida, letra A, e daí eles começaram a conseguiram se comunicar com aquele espírito,
que acabou falando para eles que ele tinha sido enterrado vivo, emparedado, né? Na adega. Lá foram eles lá e encontraram a ossada dele. Bom, e aí isso aí tomou vulto, né? No mundo inteiro. Mas olha, se a gente for ler a revista Espírita, Kardec traz em vários volumes esse fenômeno das pancadas desde 1600 e pouco, 1700 e pouco, então não era novidade. Para a gente ver de novo, já existia, mas não estava na hora. E aí depois Kardec foi trazendo, né, nessa revista Espírita, trazendo todo esse conhecimento de vários e vários batedores, né? E aí a gente retorna aqui trazendo o quê? Só teve efeito quando estava no momento certo. Aí a gente vai ver também na França, né? Apareceu o fenômeno das mesas girantes daqui a pouco, mas nós vamos ver que várias personalidades já se comunicavam com os espíritos. O caso do Victor Hugo, ele fazia transcomunicação, eles entravam em contato com os espíritos de Shakespeare, mulher, Galileu, né? Então essa comunicação ela existia. Então, em 1854, vai ser quando Kardec vai ouvir pela primeira vez falar nas mesas girantes. E ele se manteve assim um pouco, né, reticente para observar, mas estava na hora, era, vamos dizer assim, a sua missão, ele foi até lá. Então, foi nessas reuniões que Kardec começou os seus estudos sérios, né, de espiritismo, menos ainda por revelação, mas muito mais por observação. A gente lembra que Kardec era um cientista, né? E ele então aplicou rigorosamente o método científico positivo nessas investigações. Portanto, a transcomunicação naquela fase inicial vai se desenvolver de uma forma metódica, tá? Graças a Kardec, que declarou o seguinte: compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que eu ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. E a gente para pensar. Não só Kardec, mas quantos filósofos, quantos homens não entendiam o sentido da vida. Quer dizer, você vive, aí... No caso que se falava, morreu, enterrou, acabou, qual o sentido? Né? Então, o Kardec disse, enfim, as respostas das minhas indagações, que através da doutrina espírita, a gente vai saber, né, que nós estamos indo e vindo para esse crescimento espiritual se dar, né? Continuando aqui, Kardec. Era, em suma, toda uma revolução de ideias nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior seriedade, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Logo, Kardec percebeu que os espíritos, na realidade, eram almas dos homens que já tinham partido antes, né, dos encarnados, mas que eles não tinham plena sabedoria, né, e nem a ciência integral, um pouco, talvez, mais conhecedores do que nós, né. Disse então Kardec, conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera feito com os homens. Então, finalmente, em 1857, após minuciosa pesquisa, ele elaborou a primeira obra, né, sobre o que ele investigou. E relatou o seguinte: foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Da comparação, da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi a edição, a 18 de abril de 1857. Então a gente pensa assim, olha a sabedoria, né, de Deus. A doutrina espírita ela vai aparecer num país de grande credibilidade cultural e por um homem cientista. Então, antes da gente falar do Livro dos Médiuns, nós temos um assunto interessante. A doutrina espírita o Livro dos Espíritos sai em 1857. Aqui no Brasil, em 1853, 4 anos antes da doutrina espírita sair, o Olímpio Teles de Menezes, que vivia em Salvador, ele publicava nos jornais, em plena, né, em Salvador, as igrejas, né, aquilo era, vamos dizer assim,
tá fugindo a palavra, era o seio, né, do cristianismo. Mas ele achou tanta lógica essas comunicações que existiam nas casas das pessoas. Então, 4 anos antes de sair a doutrina dos espíritos, ele publicava nos jornais as reuniões das famílias, né? Então tá, aí sai o Livro dos Espíritos em 1857 e em 1860 chega o Livro dos Espíritos aqui no Brasil. E ele passou a publicar também, porque achava tanta lógica, como que o homem não ia aceitar, né? E aí tem uma coisa muito interessante aqui, porque eu vou puxar minha brasa para minha sardinha, porque eu sou do Dom Pedro II. Então, o primeiro centro espírita aconteceu em 1865, o primeiro centro espírita oficial da Bahia. 1865, assinado e permitido por quem? Dom Pedro II. Então, vamos falar então continuar com o Livro dos Médios. Bom, o Livro dos Médios vai sair em 1861, né? Então, a gente vê que foi feito de uma maneira didática, né? Suficientemente satisfatória para a época, fundamentando essa transcomunicação. E a gente fala como é importante as pessoas entenderem que para você se predispor a fazer uma reunião mediúnica, participar de uma reunião mediúnica, você tem que saber o Livro dos Médios, você tem que saber toda a doutrina, mas o Livro dos Médios, ele é fundamental. Então, eu lembro da Ivone do Amaral Pereira, que dizia que ela nunca cometeu erro nenhum, porque um dos livros da sua cabeceira era o Livro dos Médios, né? E aí a gente vai ver que as comunicações, elas podem ser transcomunicação mediúnica, TCM, ou através de instrumentos, que nós vamos falar mais à frente, o TCI. Bom, em um dos números da Revista Espírita, que foi editada por Kardec, nós vamos encontrar uma previsão acerca da TCI eletrônica, comunicação através da eletrônica. Foi feita pelo espírito Gutenberg e o médium foi Lemaire, em 1864. Por quê? Porque tinha muita dúvida até que ponto realmente era o espírito que trazia aquela mensagem, teria interferência do médium ou não. Então ele disse, Gutenberg, falou que a vinda da eletrônica ia diminuir essa dúvida. Ele disse o seguinte: mais tarde a eletricidade fará a sua revolução e como tudo será mudado na medida de reproduzir o pensamento do espírito, não encontrareis essas lacunas por vezes lamentáveis. Então ele achou que realmente vindo, né, através dos instrumentos, que nós vamos falar daqui a pouco, como eu disse, seria uma forma de diminuir a dúvida, né, daquela mensagem que veio através dos espíritos. Então agora nós vamos dar uma puladinha para o período científico, também classificado por Charles Richer. É um movimento em que sai a doutrina espírita e o governo inglês achou por bem que deveria contratar o seu mais eminente físico e químico, William Crookes, para que, por volta de 1872, foi feita então a convocação dele para ele colocar, através das suas pesquisas, dizer que a doutrina espírita só falava bobagem. Então, William Crookes, cientista, como disse, ele é físico e químico, né? Ele encontrou uma médium, a Florence Cook. E com ela ele começou a fazer as experiências. Ele a colocava sentada, chamava personalidade, a colocava ali no centro, né, à frente das pessoas, sentada numa cadeira, várias correntes de ferro e vários cadeados. Então ela ficava completamente imóvel, né, para que não houvesse possibilidade de alguém dizer que era truque. E aí começaram os fenômenos de mãos luminosas, objetos que se movimentavam, até que ela conseguiu fazer o fenômeno da materialização. Então, através da Florence Cook, o espírito, né, a Kate King, se materializou. E aí eles podiam abraçá-la, ver seu batimento cardíaco, né? Então, para ele comprovar que aquele espírito estava sendo materializado por causa do ectoplasma da médium, o que ele fazia? Quando já não precisava mais acorrentá-la, né? Ele pegava a médium, entrava, ele pesava, colocava no quadro assim, o peso dela,
e depois, durante o fenômeno da materialização, ele pesava a Kate King, a Florence Cook, somando o peso dava aquele ali. Para ele, provou, né, que aquele espírito estava sendo, estava se materializando através do ectoplasma da médium. Quem estiver interessado em ler as experiências do William Crookes, é um livro que é chamado Fatos Espíritas. Ele é pequenininho, gente, fininho, vale a pena ler, né? Então, William Crookes, provou que a morte não existe. Então, a gente sabe comprovadamente que existe sim a possibilidade das comunicações dos chamados vivos, entre aspas, e os mortos, entre aspas, também. E a gente tem outro fenômeno importante, né? A gente sabe que a xenoglossia, o médium Divaldo Pereira Franco, tem num dos anuários de espíritos, acho que, se não me engano, 2006, ele está trazendo todo esse fenômeno de xenoglossia feito pelo Divaldo lá fora, né? Então, o conceito científico atual parece manter o mesmo ceticismo que reinava naquela época. Ainda tem gente que, embora tenha até comprovação direta, né? Eu não posso contar aqui porque vai ficar muito longo. Eu tenho um primo que o filho dele mandou mensagens para ele saber que ele estava vivo, comprovações, né? Foram feitas algumas mensagens para ele, comprovando que a pessoa que recebeu a mensagem não sabia do teor, do que despertaria no nosso primo, a verdade que a morte não existe. E teve um dia que esse espírito, filho dele, se materializou, ele abraçou e continuou não acreditando. Então, a gente sabe que tudo tem o seu momento, né? E aí, então, a gente vai ver que nós vamos ver em algumas áreas de investigação ainda não reconhecidas e por essa razão não foram incorporadas à ciência dita oficial. Então, vou falar sobre esses fenômenos. Por exemplo, nós temos aqui experiências de quase morte, EQM. Então, nesse anuário espírita, que eu recomendo que vocês leiam, porque tem muita informação interessante que muitas vezes a gente não consegue ver nos livros. Neste aqui, de 2014, nós vamos ter aqui o depoimento de um médico, Eben Alexander III, tá? Ele disse o seguinte: ele passou pela experiência quase morte. Ele não acreditava, mas aconteceu com ele. Então, ele deu uma entrevista para a revista Isto É e descreveu o fenômeno que ele passou 25 anos antes de 2014. E que então, descrevendo tudo que uma pessoa que passou pela experiência quase morte relata. Nós temos também a experiência fora do corpo, transporte, viagem astral, né? Temos também as visões de moribundos em leito de morte. Então, nós espíritas, sabemos que quando a pessoa já está, de cuidade, se aproximando a hora do desencarne, aí começa a ver a mãe, ou ver o pai, ver isso, aquilo. O que nós pensamos? Está na hora. Já vieram buscá-lo, já vieram abraçar. Mas nem sempre isso não, porque interessante que é isso que eu vou contar agora, foi há pouco tempo que eu soube. Tem uma amiga que a tia dela estava com 84 anos, estava hospitalizada. E começou a falar que viu a mãe, que viu isso e aquilo. Aí o pessoal falou, bom, ela vai, tá na hora, né? Ela viveu até 104 anos, então era apenas uma visita, não era a hora dela partir. Então, é porque a gente sabe que nada espiritismo é molde, forma. Tudo acontece de forma peculiar. Então, essa daí foi muito boa. Então, também nós temos casos que sugerem reencarnação, regressão de vidas passadas. Então, a gente tem vários relatos em médicos fazendo estudos, Então, às vezes, o paciente relata a vida passada e depois é comprovado. Se vai até o local, faz pesquisa, então a gente sabe que isso também vai nos mostrar que existe
a comprovação da reencarnação. E a transcomunicação instrumental, que eu vou pela terceira vez, vamos falar daqui a pouco. Bom, então nós vamos ver que os investigadores do século XIX estudavam as manifestações objetivas, compreendendo movimentos de objetos físicos, ruídos insólitos, ectoplasma e transcomunicação. Bom, assim, então, que nós vamos ver que, através do tempo, nós fomos feitas novas pesquisas, novas experiências, né? Então, com o desenvolvimento da doutrina espírita, né, os bons espíritos passaram, né, a nos ajudar para que a gente pudesse ter essas comunicações, já que não precisava mais de mesa girante, prancheta, barulho, né, e nenhuma cestinha. Então, do final do século XIX para o século XX, muitos investigadores foram induzidos pela espiritualidade a contatar a transcomunicação do plano espiritual através dos instrumentos. Não vou repetir, que é para daqui a pouco. Bom, acontece que no início do século XX, nós tivemos o fenômeno das cartas cruzadas. Alguém aqui já ouviu falar sobre as cartas cruzadas? Que aconteceram de 1901, o seguinte. Eram alguns espíritas pesquisadores. E eles resolveram, então, fazer um pacto. Esse pacto, eles estavam sempre juntos, desde 1900 a 1905. E o pacto foi o seguinte: quando desencarnassem, eles iam ter a preocupação de mandar cartas. Mas essas cartas, elas não trariam, assim, um assunto direto. Seria assim, um se comunicaria, vamos dizer, lá na América do Norte, um pedaço de uma comunicação sem que houvesse uma conclusão. Outro poderia ser aqui no Brasil, e assim eles fizeram. E aí, quando chegasse o momento, elas se iriam juntar essas comunicações para dar sentido. Então, isso foi feito, essa correspondência, elas foram feitas desde 1901 a 1932. Foram 31 anos que aconteceram essas cartas cruzadas. E existe um volumoso documentário coletado pela Sociedade Espírita, mas quase ninguém fala sobre isso. E aí eles trouxeram, através das cartas cruzadas, a comunicação, mostrando que realmente a comunicação existe. Foi a preocupação deles antes de desencarnarem, né? Então a gente deduz que o plano espiritual vem tentando sistematicamente comunicar-se com as criaturas humanas vivas, né? Visando o quê? Nos alertar sobre a realidade, né? Sobre o que nós precisamos realmente saber para a gente cumprir o nosso objetivo, crescimento espiritual, né? Então a gente vai agora falar, finalmente, da transcomunicação instrumental. Então, o que ela veio acontecer porque para tentar diminuir a dúvida daquele teor da mensagem, até que ponto o médium teve sua participação ou não. E a gente sabe que quem começa, né, seja psicofonia, seja psicografia, e começa e fica aquele negócio, né, sou eu, não sou eu, é alguma coisa aí, aí até que você tem experiência para saber quando é o seu pensamento ou não, né? Então, tem muita dificuldade para aceitação, às vezes, dessas comunicações. Então, a gente vai ver que algumas comunicações realmente que aconteceram através de instrumentos, ela estava realmente uma fonte segura. Mas e o teor? Será que trazia algum conhecimento ou eram mensagens banais, que não acrescentavam nada, né? Então, a gente sabe como é importante quando se tem uma comunicação em nossas mãos, para a gente usar o crivo da razão, como Kardec falava. Então você tem que ver, para nós espíritas não importa quem assinou. A mensagem, quem assinou é o que menos importa. Mas o teor? Está dentro da doutrina? Tá fugiu dos ensinamentos? Então Kardec sempre me chamou a atenção. Crivo da razão. É o que a gente tem que usar. A gente não pode, vem a mensagem do Espírito e tal. Será que foi mesmo? Mas e o teor? Está de acordo com a doutrina? Então é válido, né? Então a gente sabe que o prévio estudo das obras de Allan Kardec vai ser muito útil
útil para aqueles que estão tentando a prática da transcomunicação. Então, a gente vai ver que ocorreu o advento do uso prático da eletricidade, como Gutenberg falou, que é quando vai surgir inúmeros sistemas que vão, através dos instrumentos, trazerem as comunicações para nós, né? Então, esses engenhos, eles deviam produzir a transcomunicação sem interferência do sensitivo. Nós vamos ver que houve muita dificuldade para isso, né? A eletricidade vai acionaria os mecanismos registradores da comunicação fornecida pelos espíritos. Mas faltou aqui vamos dizer assim, a tecnologia nossa para acompanhar o que os instrutores trouxeram. A gente sabe que tem um aparelho que proporcionou uma comunicação direta com os espíritos sem intermediário mediúnico. Foi em 1911, o dinamastógrafo, mas não deu certo. Então a Revista Espírita publica em 1925 uma fala do Ernesto Bozano, né? Que falando da importância do fenômeno da voz direta, que várias vezes podem também ser trazidas através de aparelhos eletrônicos, mas é o tal negócio. Ao teor. Será que o teor dessas comunicações, porque qualquer espírito poderia utilizar desses instrumentos, mas não ter um cabedal suficiente para poder transmitir uma comunicação que nos desse trouxesse algum valor para nós, né? Então nós vamos ver a tentativa de transcomunicação sem o médium humano. Aqui no Brasil também foi realizado isso aí, essa tentativa. A gente vai destacar 2 pesquisadores que tentaram isso. Foi o Cornélio Pires e o Próspero Lapagesse, que por volta de 1930 eles foram orientados pelos espíritos para fazer um aparelho. Só que os espíritos trouxeram a tecnologia deles, mas aqui a nossa tecnologia não ficou ainda de acordo, então acabou-se o projeto, né? Então a gente vai ver que muitas coisas que foram trazidas, né, a transcomunicação mais avançada, surgiram mesmo por causa dos amigos espirituais, né, nossos guias espirituais. E a gente sabe que a gente precisa da ajuda deles para que essas comunicações aconteçam. A gente sabe, por exemplo, né, que pode haver uma transcomunicação através do telefone, uma comunicação espontânea. O caso que eu vou trazer aqui, nosso escritor Coelho Neto, 1923, ele estava na sala dele, o telefone tocou, ele atendeu, era sua neta desencarnada, querendo falar com a sua mãe. Então agora eu vou puxar a brasa para a mensagem de novo. O Brasil, desde 1876, já tinha telefone. Dom Pedro II foi nos Estados Unidos, esqueci qual foi a cidade, e aí ele entrou em contato com Graham, né? Graham estava apresentando o telefone, né? Em 1876. E tem uma coisa muito interessante, que o Dom Pedro vai até lá, vê o telefone, ficou sabendo o que era, ele pega o telefone e fala, esta coisa fala. E aí, de imediato, ele comprou 100 aparelhos, trouxe para o Brasil e continuou financiando as experiências dele, né? Então, o Brasil já tinha telefone há muito tempo. Tanto é que a gente vai falar aqui de comunicação até de 1917. Mas o que aconteceu com o Coelho Neto? Ele, então, depois se tornou espírita. A neta que se comunicou com a filha através do telefone. E nós temos aqui a mais antiga comunicação feita por telefone ocorreu em 1917. E consta no livro de Oscar Dargonel, que o livro é Vozes do Além pelo Telefone. Essa obra de 1925 é raríssima. Recebi de presente no mês passado. Aí ele relata assim, o Dargonel perguntou, mas como que podia acontecer isso? Então a resposta eles falaram, simplesmente eles faziam o que qualquer pessoa naquela época fazia, entrava em comunicação com as telefonistas e fazia ligação, simples assim, né? E eu tenho uma experiência interessante,
com esse aqui, uns anos atrás eu fiz essa palestra, até mais de 15 anos. Esse assunto foi abordado. Aí eu tinha levado uma amiga. A minha amiga levantou o dedo e falou assim, aconteceu isso comigo lá em casa. O telefone tocou, eu atendi, quando eu escutei a voz da minha irmã desencarnada, eu desmaiei. Mas a outra pegou o telefone. E aí a irmã desencarnada falou para elas levarem uma das irmãs com urgência ao médico, porque ela ia desencarnar. Conseguiram salvar a irmã, né? Foi uma experiência que aí é legal, eu acho legal assim, a pessoa tá convivendo com a pessoa, né? Não é uma coisa que traz de um livro, que aconteceu com alguém. Eu acho bacana quando você está, às vezes, trazendo um estudo, alguém levanta o dedo, aconteceu comigo. Só para que a gente não precisa, muitos de nós não precisam de constatação, mas é muito bom, obrigado, acontecerem essas constatações, né? Então, atualmente a gente vai verificar que a transcomunicação ela pode ser realizada por diversas formas. Além do telefone, a gente vai ver as antigas fitas magnéticas, computadores, na rádio, na TV, secretária eletrônica, né? O espírito, como nos Estados Unidos, trazia um diálogo direto do operador com os espíritos. Bom, então cada ano a gente vai vendo novidades, né? Então a gente sabe que realmente acontecem essas comunicações, né? E as coisas acontecem como tem que acontecer. Então eu passei por essa experiência, eu estava indo ao Rio, logo que eu mudei para cá, toda semana eu tinha que correr. E aí a minha filha queria ver os primos, os amigos, né? Então nós estávamos na linha vermelha, escutando uma música e uma voz sobrepôs, falando assim, vocês vão encontrar, fala o nome da pessoa. Vocês vão encontrar a pessoa X. A minha filha falou, mãe, não quero encontrar com ela. Então vamos fazer o seguinte, eles sempre marcavam um determinado shopping. Então a pessoa falou, o espírito falou que a gente ia se encontrar lá. Ela falou, vamos mudar. Ligou para todo mundo, transferiu para outro shopping bem longe. Adivinha? A pessoa que ia no shopping X foi no Y, todo mundo se encontrou do mesmo jeito. Não adianta. Então nós sabemos que tem a Associação Nacional da Transcomunicação, a ANT, que no caso de 1992, quando foi criada, a Sônia Rinaldi era a que dirigia ali, né? Então a gente sabe que realmente essas comunicações existem. E a gente tem que ver que são coisas muito interessantes. Eu passei por uma experiência há uns 4 anos atrás, muito interessante. Uma amiga minha, ela é conhecida, não posso falar o nome dela, ela estava fazendo uma campanha para livros, cadernos, lápis de cor para Natal. E aí ela estava na casa da irmã, falando com o filho no celular, e ela viu um espírito passar assim, já estava acostumada a ver, deixou o celular aqui e foi ao banheiro. Quando voltou tinha uma mensagem falando sobre a campanha. Ela foi e mostrou no centro, inclusive ela era presidente do centro, né? O pessoal achou que ela estava mentindo. Aí ela ficou assim, que situação, né? Ficou cana dela. Mas logo no outro dia eu encontrei com ela, eu e a Iná, nós estávamos na rua, ela morava numa rua assim, descida, o meu carro estava assim, na ladeira, eu e a Iná aqui, sem bolsa, sem nada, conversando sobre o fato, ela contando que não acreditaram na mensagem dela, que ela recebeu a mensagem através do celular. Nisso faz um barulho, plim! Aí a gente olhou, fomos atrás, até na corrida aqui. Uma moeda de 10 centavos se materializou, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha como cair no meu carro 10 centavos. E lá foi ela contar, porque nós, inclusive, além de fazer palestra, a gente trabalhava na casa. Quer dizer, ela falou que eu, a Iná e ela vimos. Continuaram não acreditando. Aí ela lembrou, aconteceu na casa espírita. O que eu vou falar? É melhor passar por mentirosa, ficar quietinha, não bater de frente com ninguém e seguir a vida. Isso é postura de espírita. Né? Vamos lá, continuando. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? Se iniciou na França, onde era um país intelectualmente mais evoluído, e segundo dizem, pátria do Evangelho, transferiu para o Brasil. Então a gente vai ver que nós temos aqui também missionários, né?
que continuam. Porque se a gente for ver todos os lugares do mundo, você viu o grupo de espírita, vai ver o que é brasileiro que está se movimentando lá. A própria França morreu na praia, né? Então a gente tem que entender como que nós temos que ter a noção que o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? É o caminho que Jesus nos ensinou e ele disse da importância: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então precisamos do conhecimento para nos transformarmos, né? Então a gente vê que agora no Brasil, agora entre aspas, já há muito tempo, nós tivemos grandes e temos grandes espíritas, divulgadores. Nós vamos citar logo Chico Xavier, com mais de 450 volumes, trazendo para nós o quê? A explicação do mundo espiritual, né? Que a gente vai ver através do André Luiz, nos mostrando, né, o que acontece no mundo espiritual. E a gente sabe que é muito importante que a gente entenda isso. Nós vamos ver aqui deixa eu ver se é esse aqui. No Anuário Espírita de 2005, aí 2005, o Bacelli chama a atenção o seguinte: nosso lar não é novela, nosso lar relata a realidade, ele é a atualização do Pentateuco. E a gente sabe quantas pessoas, né, que começaram a ler o nosso lar, isso é baboseira, larga para lá, e daqui a pouco, quando começa a ter outras informações, volta lá no nosso lar. E é muito importante a gente ler. Para vocês verem como é que é a coisa. Já li eu e a Inácio 6 vezes o nosso lar. Aí, ano passado, final do ano passado, pegamos um livro da Marlene Nobre, analisando o nosso lar. A gente, nossa, não vi. Vai lá e olhar. Temos que estudar. Tem que ler, reler, para a gente entender o que realmente acontece. E essa deve ser a nossa preocupação sempre, né? E aí a gente tem muitos espíritas, né, trazendo essa divulgação, Divaldo Pereira Franco, né? No Anuário Espírita de 2006, que eu não trouxe, que fala do Divaldo, das experiências dele lá, da experiência dele nessa divulgação da doutrina. Então a gente tem que repetir o seguinte: a gente tem Richard Simonetti, Bacelli, Raul Teixeira, não dá para falar todos aqui, né? E a gente sabe da importância do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles e outros tantos espíritos. Mas vamos falar o que é importante aqui. Espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual destinada a desaparecer no sorvedouro dos caprichos da inteligência. Quem ele falou isso? Emmanuel, através dos lápis do Chico, no livro Escrínio de Luz. Então a gente tem que entender a importância de fazer o que nós estamos fazendo aqui, estudar, divulgar a doutrina espírita. Aí a gente lembra de Caíba Schutter, que ele dizia assim: você não tem o dom da palavra, mas você pode pegar o Evangelho, ler e discutir as pessoas. Nós precisamos estudar, porque nós precisamos entender realmente o que Jesus deixou para nós. Como a gente vai fazer uma reforma íntima sem saber qual é o norte? O que nós temos que fazer? A doutrina espírita, ela, mostrando para nós que estamos sobre a lei da reencarnação, nos dá certeza das coisas que nos acontecem, porque muitas coisas na nossa vida a gente não vê naquele momento o que contribuiu para que eu esteja vivenciando isso. Então, se eu sou espírita, eu sei que estou vivenciando alguma coisa de erros passados, a oportunidade do refazimento. Aí a doutrina me mostra o quê? As ferramentas para eu crescer espiritualmente. Saber, não posso ser orgulhoso, não posso ser egoísta, tem que saber perdoar, não julgar, ter paciência, ter indulgência, compaixão. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que entender que a doutrina espírita nos dá o caminho de como fazer a reforma íntima. Mas uma coisa que a gente não pode abrir mão é exercício do amor incondicional, porque o amor sintetiza todo o Evangelho. Então a gente vê, às vezes as pessoas estão preocupadas em estudar realmente a doutrina espírita, mas até que ponto que elas praticam? Até que ponto elas conseguem olhar as pessoas com os olhos de Jesus? Eu tenho, em maio fui num passeio, aí então
dessa palestra de lá para cá, eu estou dando o mesmo exemplo. Eu fui numa ilha lá, eu e minha cunhada. Ilha dos Marinheiros, lá na cidade do Rio Grande do Sul. Aí nós chegamos na praia e tinha assim um casebre, um senhorzinho sentado ali. Aí nós olhamos, cumprimentamos ele, perguntamos o nome, ele sou Aldelino, mas aqui me conhece por Bolinha. Um senhorzinho pequenininho, 80 e poucos anos. E aí ficamos conversando com ele. Aí conversa vai, conversa vem. Eu decidi fazer aquele meu vídeo que eu faço, né? Tem alguns de vocês têm. Aí eu chamei, o senhor quer participar aqui do vídeo? Ele deve ter pensado, vou aparecer na televisão. Aí ficou ele, né? E eu conversando com ele, aí quando acabou, a gente agradeceu, ele falou, posso dar um abraço, um beijo em vocês? Eu falei, pode. Aí nós nos abraçamos, nós começaram a andar e ele me chamou. Olha, a senhora sabe que quando vocês saírem daqui, eu vou agradecer muito a Deus. Porque ele botou 3 meninas aqui hoje, 3 meninas. 74, a outra de 76, e a Iná fez uma de 67. Aí minha cunhada, por que ficar divulgando minha idade? Aí eu falei, aí ele falou assim, 3 meninos vieram aqui, olharam para mim, me cumprimentaram, conversaram comigo. Aquele homem ficou numa felicidade e a gente vê as pessoas, não prestam atenção nisso. Você entra na casa de uma pessoa, está empregada ali, eu chamo fantasma da ópera. Você entra num cumprimento, ignora. Você entra no estabelecimento, às vezes só vai falar com uma pessoa e os outros. Quando você dá atenção, poxa, outra coisa que eu aprendi que é muito legal, você vai numa loja, olha logo o nome do vendedor. Fulano, aí a pessoa já se sente, né, bem, custa você ser simpático. A gente tem que fazer isso com as pessoas. Aí, às vezes, estou andando na rua, tem uns senhorizinhos, vai, cumprimenta. E o sorriso daqui é aqui, né, os velhinhos. Você quer ver com garçom. Você chamar um garçom pelo nome, pronto. O tratamento é outro. É outro. Porque você está dando respeito àquela pessoa, atenção. Em qualquer lugar. Né? Então, o que adianta, às vezes, a gente estudar e não colocar em prática? É isso, para isso que serve esses estudos que a gente faz, olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Eu tenho uma amiga que ela está passando por um problema difícil. Vou lá conversar com ela. Né? Às vezes você... Outro dia, já estava tarde da noite, uma pessoa pediu para conversar comigo. Eu vou dizer não? Eu já ia dormir. Vou dizer não? Não, você tem que dar tempo, porque se a pessoa pediu, está desesperada, às vezes uma palavrinha de nada que você dê já ajuda a pessoa. Então, a gente tem que entender a nossa postura. Na pandemia, o que eu e a Iná fizemos? As minhas amigas ficaram desesperadas, não podia ver neto, podia ver... Então, o que eu fiz, eu e a Iná? Nós fizemos na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Natal e aniversário. Pegavam uma violetazinha, batia no portão, fulano, aí parecia. Pessoal, tudo de longe. Feliz Páscoa! E deixava a florzinha e ia embora. E a gente vê as pessoas, às vezes o vizinho está lá desesperado, dá um cumprimento, um bom dia. E nós temos que colocar em prática isso aí. Tem gente que, eu só vou fazer caridade quando eu tiver dinheiro. Você pode fazer tanta coisa. Vai no asilo, no orfanato, vai no hospital, vai conversar, como estou falando, uma pessoa que está lá sozinha, desalentada, porque às vezes a pessoa está numa depressão e tal. Aí você vai lá, anima a pessoa, né? Puxa a pessoa para ir em algum lugar. Esse é o nosso papel, porque se a gente não souber exercer esse amor que Jesus espera de nós, cadê o crescimento espiritual? A gente pensa que crescimento espiritual é só estudar, mas se não colocar em prática, nós não estamos aproveitando a nossa reencarnação. Então é muito importante a gente olhar as coisas com esse olhar de Jesus para as pessoas. E a gente sabe, por exemplo, tem gente que diz assim, o dia que eu melhorar, que eu tiver saúde, eu vou fazer caridade. Não, tem um livro aí do Zé Carlos de Luca que diz, não vai ter saúde nunca. Porque você tem que ter saúde, você vai ter a saúde quando você está dando de si. Ela vem naturalmente, tudo vem naturalmente. A gente não vai fazer por troca, mas a gente vai fazer porque a gente tem que criar em nós aquela vontade de ajudar.
Então, acontece, você vê uma pessoa, você pode fazer alguma coisa por ela, mas tem gente que por preguiça, até por vergonha, tem gente que deixa de fazer caridade porque o outro vai falar, olha lá, ó. A minha mãe, a gente era bem pobre, morava numa avenida, e a mamãe costurava até altas horas da noite. Aí lá um belo dia apareceu uma menina desse tamanho, não esqueço, pediu para café, a mamãe deu, ela foi comprar pão, deu café mesmo com manteiga, antigamente comia manteiga. Aí a garotinha veio depois, 2 dias, mais um, aí ficava aqueles 4, 5 menininhos ali. E o pessoal da avenida fala, essa irmã Paula, fica aí com esses menininhos pobres, como se todo mundo fosse muito rico. Todo mundo era pobre igual. Aí a mamãe fazia isso. Aí um dia eu estava fazendo uma palestra no ID, falando sobre o óbvio da viúva. E estou fazendo a palestra e veio, pim, bateu, né? Depois de 40, 50 anos atrás. Eu lembrei, puxa, a mamãe fazia isso. Aí cheguei em casa e falei, mãe, como que a senhora conseguia fazer isso se a gente não tinha, eu sei, talvez se a gente passasse fome ela não quisesse, mas a gente comia como todo brasileiro, né? Só aquele coisinha bem básica. Fruta era laranja e banana, porque pera e maçã eram caras. A gente comia uma por vez. Se alguém me ver comendo maçã hoje em dia, diz, nossa, que horror. Só deixa o carocinho. Porque a gente só comia uma maçã. No outro mês era pera, né? Porque não tinha essa variedade aí. Então eu falei, como é que a senhora conseguiu? Ah, não sei, apareceu uma costurinha aqui, outra costurinha ali. Então nós fomos criados assim, as amigas. Tinha uma amiga lá que ela tinha um problema, o marido dela vivia perdendo emprego. Elas todas com dificuldade. Iam fazer a feira, deixava lá na casa da Benita uma saca. Gente, a gente precisa olhar as outras pessoas e a gente também, nem que você não possa dar um tostão, mas uma palavra, um abraço, um sorriso, você pode fazer. Então, o que adianta a gente estudar a doutrina espírita e não colocar em prática? É o que a gente tem que parar e pensar, né? E a gente, antes de terminar, eu vou ler aqui uma colocação do Kardec, no livro A Viagem Espírita, de 1862, editora Clarim, que ele disse assim, muitos poderiam rir das nossas crenças, da doutrina espírita, mas jamais poderiam rir quando viessem nos virem homens transformados. A gente se transforma, a gente sabe, quem é espírita há muitos anos sabe muito bem que o que a gente, mesmo que a gente fosse já uma pessoa boa, como que nós pensávamos e como nós pensamos, como nós agimos. Determinadas coisas não fazem mais parte da nossa vida. Eu vou ficar num grupo que o pessoal fala mal dos outros, faz fofoca. Quem vai me acrescentar isso, né? Então a gente tem que começar a pensar. Só vamos pensar quando a gente tiver o estudo interiorizado em nós para a gente tomar diretrizes, né? Então, para a gente terminar, eu vou ler o que o Espírito Hilário Silva colocou no livro O Espírito da Verdade. O livro é O Espírito da Verdade. O Hilário Silva conta uma história que aconteceu, que é verídica, na França. Houve um livreiro que mandou para Kardec um livro ricamente encadernado, e onde narrou na dedicatória que estava quase para se suicidar, quando ele ia pular na ponte do rio Sena, algo caiu no chão, tocou nele e ele pegou então o livro dos Espíritos. E estava escrito na folha de rosto, este livro salvou minha vida. E o livreiro encadernou e mandou, acrescentou, salvou a minha também. Muito bacana, né? Então é isso aí. Quando a gente tem essa visão da importância de estudarmos e colocarmos em prática no nosso dia, sabendo que nós precisamos aproveitar a nossa reencarnação, nos transformando em pessoas melhores, perfeitos não seremos, né? Quase perfeitos, perfeitos só Deus. Mas a essa proposta nossa de nos tornarmos melhores, nos transformando no dia a dia, a gente tem a dica de Santo Agostinho, né? Fazer uma retrospectiva do dia e ver o que fez de ruim, não vai repetir, mas o que fez de bom, vamos repetir. Joana de Ângeles, faça uma viagem ao interior de si mesmo, para ver o que você ainda não é capaz de fazer. Humildade, sem ficar se cobrando. E vai se transformando, porque quando você detecta
por exemplo, detecta que não sabe perdoar, é um momento que você vai poder começar a se transformar. Então, o nosso objetivo é esse: estudar a doutrina espírita, caminho traçado por Jesus, Consolador prometido, interiorizar todo esse conhecimento e buscar nos transformar. Mas nunca podemos esquecer que, atrelado a isso, está a caridade efetiva que vamos praticar com os nossos irmãos, seja caridade moral ou caridade material. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada.